Olá pessoal, tudo bem? Eu vou passar aqui agora um breve tutorial de como navegar pelo site da escola. Parece que alguns ainda estão tendo alguma dificuldade nisso. Eu não fiz o caminho desde do início ali, vou botar o login, senha, porque o meu ingresso na plataforma é diferente do de vocês. Bom, quando vocês conseguirem acessar esse ambiente aqui, com o e-mail e com a senha de vocês, vocês vão cair nessa página inicial aqui, que é de raciocínio lógico, aula inaugural. Então aqui vocês têm o vídeo da aula, vou passar brevemente aqui. Eu sou um professor lá do tempo do Cuspigis, apesar de já usar. Então vocês rolando a página para baixo, vocês vão encontrar os arquivos e na aula inaugural, a aula 0, vocês vão ter o, a apostila do curso. Aqui está ela, Raciocínio Lógico, volume 1. Para baixar o arquivo, basta clicar nessa flechinha aqui que está saindo da nuvem, clica e o arquivo imediatamente entra em download. Aqui está o meu arquivo, ó, acabei de baixar. Vocês tomem cuidado que esse material ele vem protegido por DRM. E vai ter em todas as páginas a gravação dos dados de vocês e internamente no arquivo vai ter outros dados gravados. Quer dizer, se esse arquivo cai na rede, fraudadores conseguem abrir o código do arquivo, pegar os dados de vocês e usar para fraudes. Então tome bastante cuidado com o material. Voltando aqui à nossa página do curso, aqui estão os arquivos então, há arquivos compactados, aqui cadernos de RL, onde estão todos os cadernos, dentre eles esse aqui de raciocínio lógico volume 1, que eu já deixei aberto aqui, mas é difícil colocar todos os arquivos, que alguns arquivos compactados têm vários arquivos menores dentro. Aí fica muito confuso colocar uma pasta como estava lá na nossa do Google Drive, vários arquivos misturados e ficava a cargo de vocês fazer a separação dos arquivos em pastas. Aqui nós já conseguimos fazer isso numa página só, porque é mais simples essa plataforma. E mais, rolando a página um pouquinho mais abaixo, vocês vão encontrar a comunidade. É aqui que vocês vão postar as dúvidas de vocês. E eu vou colocar alguns avisos para vocês relativos ao conteúdo da página. Vocês vão ter uma página para cada assunto. Então, aqui, conceito de proposição, sempre com a mesma estrutura. Começa com os vídeos, videoaula ou videoaulas, se tiver mais de uma, e os arquivos da aula, normalmente o arquivo do PDF da aula, da videoaula, e a apostila de raciocínio lógico vocês só vão encontrar no capítulo 0, a aula inaugural, porque ela é a mesma apostila para todos os capítulos que vocês encontram aqui. O 1 é conceito de proposição, o 2 é tabela verdade, o 3 conectivos lógicos, operações lógicas, o 4 tautologia, contradição e contingência, o 5 implicação lógica e equivalência lógica, o 6 álgebra proposicional, o 7 argumento lógico dedutivo e validação, há um método ou dois de validação aqui. O 8, proposições categóricas, argumentos categóricos. O 9, proposições abertas de primeira ordem. E os exercícios, por uma questão de estrutura da plataforma, tivemos que colocar em aulas separadas, porque essa plataforma só permite um máximo de 3 vídeos por página. Então, aqui nesse caso, vamos dizer de argumento lógico dedutivo, vocês vão encontrar 3 vídeos aqui. Só que não foi possível incluir exercícios junto aqui, porque já estourou a capacidade. O conteúdo ocupou, são 3 vídeos para o conteúdo. Então, nós não conseguimos colocar os exercícios aqui, eles estão separados. Aqui está uma da série de exercícios. Nesse aqui tem uma, duas, 3 aulas de exercícios. Aqui o PDF dessas aulas. E mais abaixo a comunidade referente a essas aulas de exercícios. Então, se vocês ainda tiverem dúvidas, entrem aqui, escrevam a pergunta e encaminhem para mim. Eu vou visitar essas páginas aqui
a cada 24 horas para tentar localizar as dúvidas de vocês. Algumas serão encaminhadas para os consultores, outras eu mesmo vou responder. E caso já esteja respondido em alguma aula que esteja gravada, eu vou localizar a aula e informar para vocês em qual aula está respondida a dúvida. Mas o que eu quero colocar aqui ainda é uma sugestão de uma colega de vocês, que nós estamos fazendo um cronograma para atividades. O que seria isso? É vocês fazerem uma programação de estudos para o curso. Então nós vamos fazer o seguinte: façam sempre uma leitura prévia do assunto que vai ser abordado na aula que vocês vão assistir no dia seguinte. Eu coloquei aqui no cronograma só sugestivo, no dia 3 de julho, às 23h30. Essa leitura prévia, de preferência, ela deve ser feita meia hora antes de dormir, que é uma leitura sem compromisso. Basta entrar no capítulo que vai ser abordado na aula seguinte, da apostila, lê o capítulo e dorme. Não precisa estudar, procurar, atender dúvidas, é só para criar uma familiaridade no cérebro com o assunto que vai ser abordado. Então façam isso, por isso que eu coloquei a hora, é sugestiva também, 23h30. No dia seguinte, eu vou, um pouquinho antes da aula ou no dia anterior, eu vou sugerir uma tarefa que consiste de 5 a 10 questões do assunto que vai ser abordado. Então, vocês, antes de assistirem a aula, vocês vão pegar a apostila e vão ler essas questões. Apenas ler. Pode até tentar responder algumas por chute, intuição, tentem responder, mas não há compromisso em acertar a questão. A aula vai ser vista ainda, vocês não viram o conteúdo ainda. Isso é só para mostrar como é que a gente tenta fazer uma prova sem estudar nada sobre o assunto. Então o cérebro já começa a trabalhar nessas questões. Ele vai buscar durante a aula resposta para aquelas dúvidas que estão ali. Porque o cérebro humano ele é interessante. Se surge uma dúvida, ele não sossega enquanto ele não resolve aquela questão. E ele trabalha sozinho. Tem questões em que o cérebro trabalha enquanto nós estamos trabalhando em outra atividade. Por exemplo, o coração de vocês está batendo agora e vocês não precisam coordenar isso. O pulmão de vocês está funcionando, os olhos estão piscando e vocês não precisam coordenar isso. Está num piloto automático do cérebro. Então, ao fazer a leitura prévia de questões de um conteúdo que ainda vai ser visto, nós estamos provocando o nosso cérebro para já começar a correr atrás das respostas. Então, durante a aula, ele vai tentar preencher algumas lacunas que ficaram nessa leitura para tentar já achar a resposta. Então, feita a leitura das questões, algumas vocês podem tentar chutar, não há compromisso de acertar, passem a assistir a aula. Veja aqui, ó, eu coloquei dia 4 de julho, às 9 horas, eu leio a tarefa. Eu leio de 5 a 10 questões que vão ser sugeridas, das próprias listas de exercícios. Aí, às 9h15, eu inicio a assistir a aula. Vejam que algumas aulas são divididas em partes. Então, eu aconselho que vocês assistam a uma parte, façam um intervalinho de uns 10 a 15 minutos, voltem, assistam a outra parte, novo intervalo e assistam a terceira parte. Eu acho que o número máximo de partes que cada aula tem são 3. E são partes curtas, elas têm de 10 minutos, 15 minutos. Eu acho que a aula mais longa que existe no curso tem meia hora de duração. Terminada essa aula, vocês vão fazer no mesmo dia, atenção, muito importante, no mesmo dia que assistiram a aula, vocês vão fazer uma leitura atenta. Peguem a apostila novamente, imprimam o PDF da aula, os slides, e façam a leitura na apostila, marcando, escrevendo, criando flashcards, é uma das ferramentas de memorização que nós temos aí à disposição, sempre escrevendo. Evitem o destaca-texto, aquilo ali só acaba enfeitando o texto e a gente não consegue depois, até ajuda na memorização, mas demora um pouco mais. Então, a tarefa de escrever é mais poderosa para a memorização.
Então eu faço essa leitura atenta, atenção, no mesmo dia em que eu assisti a aula. É importante que não ocorra um volume de horas de sono grande antes que eu faça a revisão. Por quê? Porque quando nós dormimos, o cérebro apaga todas as informações que estão no mid-córtex. Então nós temos que revisar para realçar certas informações para que o cérebro, durante o sono, o aprendizado ocorre durante o sono, ele grave essas informações que nós demos especial atenção antes de dormir, antes que o dia termine. Então depois vocês podem, da leitura atenta, assistir a aula novamente. Vejo aqui na sequência, eu coloquei dia 4 de julho, eu vou fazer a minha leitura atenta, é o mesmo dia da aula, mesmo dia que eu assisti a aula, faço a minha leitura atenta, assisto a aula novamente uma hora depois e tento resolver aquela tarefa que foi marcada lá no início. Aí são 5 a 10 questões, pode ser rápida a solução. Tento resolver a tarefa e no dia seguinte, aí sim eu pego a lista de exercícios que estão na apostila. Após isso daí, eu envio imediatamente, vejo no mesmo dia em que eu tentei resolver as questões, eu já assinalo as dúvidas e envio para o plantão. O plantão naquela página ali que eu falei para vocês. Eu venho aqui e anoto a dúvida. Vocês anotem assim, número da questão e a página da apostila em que está a questão. Se quiserem comentar a respeito da dúvida, podem fazer isso também. Já ajuda a encaminhar a resposta da dúvida. Então, após esse dia, depois do dia 5, veja que eu coloquei aqui, ó, no dia 6, ou seja, no máximo 24 horas depois, eu já vou fazer uma revisão dessa matéria. Faço a revisão, ela pode ser mais rápida, aqui está apenas sugerida a hora em que vai ser, vocês vão ter que adaptar isso à sua agenda. Então faço essa revisão, 3 dias depois a segunda revisão, 7 dias depois a terceira revisão e 14 dias depois a quarta revisão. Bom, nós usamos no curso que nós estamos gravando, técnicas de superaprendizagem aplicadas, a gente usa a técnica das revisões espaçadas de Ebbinghaus. Se vocês quiserem já pesquisar na internet, Ebbinghaus era um psicólogo que escreveu um gráfico de revisões passadas. Então, no gráfico ele criou a curva do esquecimento e marcou intervalos de dia em que as revisões deveriam ser feitas. Segundo ele, com 4 revisões bem feitas, o cérebro consegue 100% de retenção daquele conteúdo ad infinitum, quer dizer, não se esquece mais, consegue reter o conteúdo inteiro. Posteriormente, pode passar algum tempo, posteriormente, se vocês quiserem fazer uma revisão, essa revisão vai ser muito rápida porque o conteúdo já está retido e gravado no cérebro. Então eu fiz uma sugestão aqui. Vocês iniciam a tarefa, digamos assim, dia 3 de julho, como eu sugeri aqui. 2 dias depois, vocês vão iniciar, já encaminhar o capítulo seguinte, nesse caso aqui, operações lógicas e tabela verdade, no dia 5. Façam todo o ciclo, então vocês vão ter tarefas aqui que vão se enquadrar no mesmo dia. Por exemplo, eu estarei fazendo aqui os exercícios e envio de dúvidas do capítulo de operações lógicas e tabela verdade, e nesse mesmo dia, antes de dormir, eu já vou fazer a leitura prévia do próximo capítulo, que seria tautologia, contradição e contingência. E sigo a sequência. Então, se acostume a criar uma rotina em cima disso. Eu sugeri datas e horários aqui para vocês. É bom que vocês façam esse espaçamento aqui, porque funciona. Funcionou para mim e vai funcionar para vocês. Então, aqui está só a sugestão. Vocês façam ali a aplicação lógica, 2 dias depois, dia 9. A álgebra proposicional vai iniciar no dia 11, com a leitura prévia, quer dizer, vocês vão assistir a aula no dia 12 e por aí vai. Vejam lá, ó, 13, eu já vou encaminhar o capítulo seguinte, a leitura prévia.
no dia 15, depois no dia 17, depois 19 e depois 21. Vocês podem fazer um cronograma parecido para as aulas de quantitativo. Eu pretendo elaborar esse cronograma sugestivo, como eu estou fazendo esse daqui, e encaminhar para vocês depois, posteriormente. E vocês vão fazendo assim, estudem um volume de conteúdo de raciocínio lógico antes de começar as aulas de quantitativo. O importante seria estudar todo o lógico e depois ir fazendo as revisões do lógico e aí estudando os conteúdos de quantitativo. Tentem adaptar à realidade de vocês. É óbvio que esses horários que estão aqui talvez não sejam compatíveis com as agendas de vocês, mas é importante que vocês reservem meia hora todos os dias para estudar um conteúdo. Nem que vocês resolvam nesse tempo aí uma questão, duas, e é importante sempre nas revisões refazer os exercícios que foram, primeiramente, os que foram resolvidos na aula. Por quê? Porque vocês têm o apoio. Vocês podem ir colando a questão à medida que surgem dificuldades. Mas vocês vão ter que resolver as questões até o momento em que não precise mais colar, mais consultar uma questão resolvida para conseguir resolver. No momento que vocês resolverem uma questão sem precisar de apoio dessa questão resolvida, vocês já estão dominando o conteúdo. Então esse conteúdo já pode estar 100% retido no cérebro de vocês. Pode ficar tranquilo que depois, mais próximo da prova, vocês podem fazer uma revisão e essa revisão vai ser muito rápida. Vocês vão conseguir, talvez, em uma hora, revisar uns 4 ou 5 capítulos desses daqui. Então vai dar para revisar o curso inteiro em 2 ou 3 horas. Por quê? Porque o conteúdo já está 100% retido. Todas essas técnicas aí estão sendo colocadas no curso de técnica de superaprendizagem aplicadas. O curso vai ser lançado aplicado ao raciocínio lógico, para o aprendizado de raciocínio lógico. Posteriormente a gente pode gravar outras aulas para o quantitativo também. Então, mas ainda não está pronto o curso. Eu só estou antecipando por sugestão de uma colega de vocês, para vocês já irem adiantando e depois me reportando qual foi o resultado que vocês conseguiram atingir com essa sugestão aqui. Mas procurem ter disciplina. Isso aqui não é um compromisso que vocês vão assumir comigo, vocês vão assumir esse compromisso com vocês mesmos. Então tem que encarar com muita seriedade o aprendizado, porque é uma coisa decisiva para vocês. Vocês vão fazer uma prova lá, o teste da ANPAD, um concurso público. É óbvio que vocês estão definindo o futuro de vocês com essa tarefa. Então é bom encaminhar de forma organizada esse conteúdo aqui. Então vocês podem refazer, por exemplo, se eu colocar na minha planilha aqui, eu coloquei fórmulas. Se eu coloco outra data aqui, por exemplo, 04, eu vou ter toda a planilha reprogramada. Vejam ali, todas as datas mudaram. Ali, ó, 4, 6, 8. Então, eu deixei o dia 03 sugestivo. Eu estou planejando fazer assim, marcar o início oficial do raciocínio lógico no dia 3 de janeiro. Então, eu vou entrar na plataforma, por exemplo, conceito de proposição. Eu vou entrar 2 dias depois, quando vocês encaminharem as dúvidas, seria dia 5. Eu entro lá, coleto as dúvidas e procuro responder o mais rápido que eu puder, para não prejudicar o andamento das revisões que vocês vão fazer, que as primeiras são sempre baseadas em questões que já estão respondidas por vocês mesmos ou por mim, para vocês já terem uma base de apoio. Mas não copiem solução de questões e não estudem lendo questões resolvidas. Lembre-se, o raciocínio que vai resolver a prova é o de vocês, não é o meu. Então, se vocês ficarem lendo questões, vocês vão estar pegando carona no meu raciocínio. Vocês não vão desenvolver uma técnica própria para aprender o conteúdo. A prova é de raciocínio, vocês não vão poder levar o meu raciocínio para a prova. Então comece a criar uma disciplina a partir daqui.
ok? Isso era um videozinho rápido que eu gravei só para antecipar essa parte aqui de técnica de superaprendizagem. Vocês tentem se enquadrar num esquema parecido com esse e me reportem o resultado. Se vocês estão conseguindo uma retenção boa, o ideal é que na quarta revisão espaçada de cada conteúdo vocês já tenham adquirido domínio sobre aquele conteúdo, consigam responder qualquer questão sem precisar de apoio para responder a questão. Mas se precisarem, entrem na comunidade ali do curso e coloquem a dúvida aqui. Nós vamos tentar, eu e a minha equipe, os meus consultores, responder o mais rápido possível, seja mandando a solução digitada para vocês ou gravando uma mini aula com as questões respondidas. Mas procurem criar uma disciplina. Aproveitem a sugestão que está aqui e criem a tabela de vocês. Ok? Eu vou enviar esse arquivo aqui para vocês junto com essa mini aula aqui. Ok? Um abraço e até a próxima.